vontade, né, meus caros, de perguntar alguma coisa, né, ligue o microfone ou até mesmo o chat, aí fiquem à vontade, né. Então, eu vou apresentar a minha tela para vocês, para nós iniciarmos as nossas atividades desse dia 30 de abril, né, último dia do mês de abril, amanhã já é um outro mês, né, como está passando tão rápido, né, esses meses aí, quase no final das nossas atividades aí do primeiro semestre já, né? Então, vamos lá. Meus queridos, primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, pega o celular de vocês, né, se vocês puderem, até mesmo o notebook, entrem, possivelmente, acho que está uma tela aí para vocês, entre ali para mim, no mente.com, tá? www.mente.com. Usem esse código aqui, ó, 56388324. E eu gostaria, mas eu confio em vocês, sem olhar no caderno, sem olhar nos materiais, quais são as duas metas da macroeconomia em curto prazo que nós falamos na última aula? Então, entrem, por favor, no www.mente.com, usem aquele código ali, 56388324, e, por favor, digitem ali, vai ter duas palavras para vocês, dois espaços, né, para vocês digitarem. Quais são as duas metas da política da macroeconomia em curto prazo que nós... quais são os objetivos? Quais são as duas metas da macroeconomia em curto prazo? Ou seja, o para ontem. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês fazerem. Por favor. Deixa eu mandar ali no chat ali de vocês o endereço. E o código. Vamos lá, 1 minutinho para vocês fazerem. Opa, eu vou tirar aqui da tela, que eu já vi que tem gente que fez, né? Senão não consegue entrar, Sandra. É www.mente.com, daí você coloca aquele código ali. Se você consegue entrar. Então, 21 horas e 11 minutos até agora 21 horas e 12 minutos. Vou esperar 1 minutinho para vocês fazerem aí para mim. Vamos ver se vocês acertaram ou não, né? Se vocês lembram das duas metas macroeconômicas a curto prazo. O programa de governo, muitas vezes, os nossos candidatos, ou até mesmo através do Ministério da Economia, da Administração, do Planejamento, sempre tem essas duas metas aí que eles sempre buscam diminuir, né, ou aumentar uma caixinha e estabilizar a outra. Então, vamos lá, 21 horas e 12 minutos. Opa, já tem aí. Tem muitas pessoas. 7 já fizeram. Legal. Mais 1 minutinho. Por que será, Lívia e Sandra? Não sei dizer, sempre entra pelo celular, né? Até pelo notebook, alguma coisa, a gente entra naquele site ali no www.mente.com e aquele código. Deve ser algum problema no site mesmo, mas não tem problema, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Não tem... Vai valer nota nesse sentido, tá? É só para a gente dar voltar um pouco a nossa aula da vez passada e para ter um pouquinho mais de interatividade. Deixa eu ver aqui, nossa, rapidamente deu bastante lá, ó. 16 que já fizeram.
apresentar para vocês. Quem não conseguiu, não tem problema. Vamos ver se vocês acertaram, né? Vamos lá, deixa eu trazer aqui. Deixa eu trazer aqui o nosso cantinho aqui. Nosso cantinho. Aqui. Perfeito. Olha aí, ó. Que legal. Nossa, muito legal vocês participando. 20 pessoas, né? 20 pessoas já mandaram. Muito obrigado aí, quem. Então é isso, pessoal. As duas metas, vamos ver se vocês conseguiram. Vamos lá. Tem desemprego, tem um KKK ali, não sei o que é o KKK, né? Tem a falta de emprego, desemprego, estabilidade de preços, distribuição de renda, aumentar empregos, crescer a economia, controle da inflação, desemprego, renda, despesas. Jailson, sem problema, meu querido. Pleno emprego, avançar a economia, estabilização de preços. Legal, pessoal. Melhorar o PIB, criar empregos, bons preços. Então, assim, todo mundo ali, lembra lá que o Mentimeter, né? O Mentimeter, ele proporciona, opa, deixa eu voltar aqui, ele proporciona para nós tipo uma nuvem de palavras, né? Uma brainstorm, que a gente vai jogando aí as palavras, e quanto maior as palavras elas estão ali, por exemplo, desemprego, né? Ela é mais pessoas, mais pessoas digitaram essa palavra. Então, as duas metas da política macroeconômica a curto prazo, ou seja, para ontem, é o desemprego ou emprego. Opa, deixa só, alguém está pedindo, o Renan aí está fora do domínio da Campo aí, Renan. Então, aqui, então as duas metas das políticas macroeconômicas, que a grande maioria dos governantes, né, a grande maioria dos nossos gestores públicos é com relação a emprego, né, aumentar o emprego, né, aumentar o número de empregos e diminuir, logicamente, o desemprego, e a estabilização do nível geral de preços, ou seja, as duas metas das políticas macroeconômicas a curto prazo: aumentar o número de empregos e estabilizar o nível geral de preços. Ou seja, sempre quando vocês pensarem em alguns concursos públicos e algumas provas, as duas metas da política macroeconômica, da macroeconomia em curto prazo, seja para ontem praticamente, sempre vai ser, sempre não, né? Vai ser tratar o emprego, né? Ou aumentar o emprego, diminuir a taxa de desemprego, e estabilizar o nível geral de preço, ou seja, estabilizar a inflação. A inflação ela tem que manter-se, né, em um nível agradável, nem tão alta, nem tão baixa, mas que ela fique estabilizada, tá? Muito obrigado aí, pessoal, por essa interatividade, gostei muito. Então, essas são as duas políticas macroeconômicas. Quem fez distribuir renda, né, avançar a economia, lógico, né, tem essas preocupações, mas as duas principais metas macroeconômicas a curto prazo: inflação, estabilizar a inflação, e também aumentar o nível, aumentar o número de empregos, tá? Beleza, essa foi a primeira. Agora convido a vocês. Deixa eu só. Agora eu quero que vocês me digam, tá? Quais as duas metas da macroeconomia a longo prazo, tá? Então agora é o invertido. Vocês vão me dizer agora quais são as duas metas da política macroeconômica a longo prazo. A curto prazo foi emprego e foi
estabilidade da inflação, né, no nível geral de preços. Agora, em longo prazo, médio a longo prazo, quais são as duas metas da política macroeconômica da economia? Então, ali, 56. Opa, já tem gente, vou colocar aqui, né? Senão eles vão copiar, né? Deixa eu colocar aqui. Opa. Quais era aqui? 563824. 563824. É esse? Não. Vai lá agora. O que deu? Aqui. 8324. Acho que é o mesmo código. Mesmo código aqui. Mesmo código do anterior. Então vamos lá. Agora as duas metas da política macroeconômica a médio e longo prazo. Vamos aí, um minutinho. Vamos lá. Eu acho que copiei errado, mas ó, tá indo, o povo tá indo. É o mesmo, sim, porque é do mesmo. É o mesmo. Na verdade, é o mesmo. Eu deixei na mesma página do Mentimeter. Foi uma tática. Não foi nada, foi um erro meu aqui mesmo. Ai, ai. Olha aí, ó. Já tá. Que beleza. Mais 30 segundinhos. Então, aqui, pessoal. Então, vamos lá. De novo. Vamos lá mostrar para o povo. Quem quiser depois fazer, fique à vontade. Mas, então, as duas metas da política macroeconômica a curto prazo eram o quê? Você preocupar-se com emprego, né? Você gerar cada vez mais número de emprego, né, para a população e a estabilização do nível geral de preços, que é a inflação. As duas metas da política macroeconômica em longo prazo, né, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, é o progresso tecnológico. Nós sabemos que ainda tem essa tecnologia que nós estamos utilizando, produção. Emanuel, não foi feito chamada ainda, fique tranquilão, depois no final da aula eu faço, tá? Fique tranquilo, meu querido. Então, o progresso tecnológico, ele é, né, são ações que muitas vezes os nossos governantes, através de políticas macroeconômicas, eles desenvolvem algum tipo de projeto para quê? Para que possa progredir tecnologicamente cada vez mais. E nós estamos a passos, né, que está acontecendo isso. Então, progresso tecnológico, beleza. Segundo, políticas industriais.
Progresso tecnológico e políticas industriais. Por quê? Né? Porque a indústria, a partir do momento que você tem políticas industriais para fomentar ou desenvolver uma região industrialmente falando, ele vai fomentar a economia. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a região ali de Arapongas ou de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. São regiões estritamente moveleiras, são polos moveleiros. Nós temos aqui no Paraná Arapongas e nós temos lá no Rio Grande do Sul Bento Gonçalves. O que eu quero dizer isso? Quando você desenvolve uma política industrial, vamos montar um polo moveleiro em Arapongas, lá no início desse movimento, há anos atrás. Daí você pensa, mas professor, quando você fala em polo moveleiro, você quer dizer então que só vai ser desenvolvido, só vai ser beneficiados os fabricantes ou a fábrica de móveis em si, que produz essa mesa, produz a cadeira que vocês estão sentados? Não. Porque a partir do momento que eu faço uma política, eu desenvolvo, né, um projeto nesse sentido, eu monto lá, coloco lá as fábricas de móveis, só que as fábricas de móveis, elas precisam do quê? Elas precisam, por exemplo, de cola. Aí, o vizinho vai montar uma fábrica de cola. Ah, mas os móveis precisam de parafusos. O outro vizinho, lá tem indústria de doces também, né? Aqueles doces antigos, né, gostosos, né? Mas nesse formato dos móveis não precisa de parafusos. Daí, o nosso vizinho vai montar uma fábrica de parafusos. O outro monta uma fábrica de cadeiras, o outro monta tecido, o outro monta um bar na frente de uma dessas fábricas de móveis. Por quê? Porque tem transportadoras vão entregar madeiras, vão entregar chapas em MDF, por exemplo, e sempre tem um cafezinho que os motoristas eles vão, né, tomar. Então, o progresso tecnológico e, além de tudo isso, políticas industriais fomentam, né? Fomentam mais, não é somente um nicho de mercado ou um setor. Eles investem, né? Eles proporcionam mais e mais e mais, né? A Sandra está falando do doce relâmpago, né? Também. Né? Então, nós temos em vários setores aí do Paraná, por exemplo, nós temos na região de Curitiba o setor industrial automotivo, que é a fábrica da Audi, por exemplo, mas do lado da Audi tem o de bateria, do lado da Audi tem de borracharia, e assim ele vai fomentando. Aqui, por exemplo, em Guarapuava, no shopping lá, Cidade dos Lagos, muitos de vocês conhecem. O que aconteceu ali? O boom que foi, quem é um pouco mais antigo, né, ou lembram lá daquela região, quem mora naquela região há 10 anos atrás, nunca imaginaria o desenvolvimento daquele bairro, daquela região, a partir do empreendimento como um shopping. Né? Então, o que acontece? São políticas industriais, logicamente, comerciais, que, a partir do momento que tem um shopping lá instalado, né, o que aconteceu? Já terrenos foram vendidos, já foram comercializados, casas já foram erguidas, lojas já foram sendo montadas, o hospital foi para lá, né? O Sila Park, que é um embrião, né, de um conglomerado de inovação, foi para lá. Então, veja, por causa um empreendimento, quanto ao redor ele não vai fomentar. Isso são políticas industriais. Tá? Então, perfeito, muito obrigado. Né? Vocês contribuíram muito. Então, as duas metas macroeconômicas a curto prazo, geração de emprego e controle da inflação. E a longo prazo, progresso tecnológico e políticas industriais.
Veja, uma coisa puxa a outra, né? Porque vocês vão me imaginar, há 10 anos atrás, aquela região ali do shopping não tinha nada. Então, era um projeto, né, a longo prazo, médio e longo prazo, que foi desenvolvido por alguns empresários, logicamente com o apoio dos órgãos públicos, né, da administração pública, no qual foi se instalado, fez 2 ou 3 anos agora. Mas vejam, gerou emprego, daí volta tudo aquela questão que eu sempre falo para vocês. Gerou emprego, gera renda. Gerando renda, gera consumo da população. Gerando consumo da população, faz que os empresários eles investam e esse círculo virtuoso da economia. Beleza? Então, 2 metas macroeconômicas de curto prazo: emprego, inflação, e de longo prazo, políticas industriais e progresso tecnológico, beleza? Obrigado pela contribuição de vocês aí, legal mesmo. Vamos lá agora para dar continuidade. Então, o que eu vou continuar hoje, né? Eu mandei para vocês o material está no Classroom de vocês e fiquem à vontade de contribuir aqui comigo, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui o modo apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Isso aqui, eu estou com o meu chat aqui ligado, então vocês fiquem à vontade, não me deixem sozinhos. Eu sei que é sexta-feira, né? Mas vamos lá. Fiquem comigo nessa noite de sexta-feira. Vamos lá, então, 30/4. Aqui eu trouxe para vocês, né? A gente falou muito, né? Então, da primeira meta da política macroeconômica a curto prazo é você trabalhar essas questões de emprego e desemprego, correto? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, fonte do IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, que no último ano, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, veja o nosso percentual de evolução, infelizmente, da taxa de desemprego, né? Então, em janeiro de 2021, bateu-se a porcentagem de 14,2%, né, da taxa de desemprego, ou seja, hoje está em média de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Vejam lá, né, em novembro, dezembro de janeiro de 2020 era 11%. Então, nós tivemos, infelizmente, um acréscimo, né, uma evolução. Mas veja uma coisa interessante, que às vezes os números, eles nos enganam um pouco, mas lá em julho, agosto e setembro de 2020, nós tivemos o maior aumento, maior nível, maior porcentagem dessa evolução, né? Que lá em julho, agosto e setembro foi o que muitos dizem, né, a primeira onda da Covid, né? Então teve esse reflexo. Então aqui eu trouxe isso para vocês. Então hoje, em média, no Brasil, né, 14 milhões de pessoas estão desempregadas, ou seja, têm idade economicamente ativa, né? Isso, perante números, né, eles estão desempregados. Lógico que isso, né, pessoal, voltando lá às políticas macroeconômicas, é um grande problema, né? Porque vamos imaginar 3% da população, em quantos milhões de pessoas do 11,2%, que foi de janeiro de 2020, a 14,2% em janeiro de 2021. São 3 pontos percentuais. Vejam isso num ambiente um pouco mais macro, quantos milhões de pessoas que estão, né, desempregadas nesse momento. E, você queira ou não, né, nós estamos vendo os reflexos disso no nosso dia a dia. Que vejam, né, aqui em Guarapuava, na cidade de vocês, mas, por exemplo, a gente percebeu que aumentou o número de pedintes, assim, nas ruas,
nas praças, nos semáforos. Então, o que tem que fazer? Então, são metas, né, a curto prazo que o governo, de algum momento, de alguma forma, ele tem que solucionar, ou, né, tentar solucionar esse problema. Como que eu vou aumentar a taxa de emprego no Brasil? Então, são ações políticas que os governantes, né, que os poderes executivo, legislativo e judiciário, muitas vezes, brigam entre si para que possa trazer uma empresa para cá, ou ter projeto para, por exemplo, montar um shopping em Guarapuava, na cidade de vocês, para gerar emprego. Porque lembra, né, a partir do momento que eu tenha a van aqui em Guarapuava, vamos imaginar que a van, ela tem, em média, 200 empregados diretos, mas indiretamente, quantas pessoas são beneficiadas pela van? Porque vamos imaginar que são 200 empregos diretos e cada um desses, né, a grande maioria, são casados e têm filhos, por exemplo. Então, de 200 empregados, né, a população beneficiada pela Avan, né, pela uma única empresa, em média de 600 pessoas, que consomem, né, que produzem, que geram imposto, né, para o município. Então, são essas as grandes preocupações, tá? Beleza. Então, aqui eu trouxe para vocês uma outra lâmina, né, que eu trouxe alguns dados para vocês, né, do desemprego no mundo, né? Então, nós tínhamos uma porcentagem em nível mundial, né, em março de 2020 e, por último, em dezembro de 2020, né, em dezembro de 2020, na verdade, né? Então, percebem aí que tem outros países que, em pontos percentuais, né, houve um aumento do desemprego, né? Principalmente ali a gente vê na África, né, de 23 para 30. Vejam, a Espanha, né, de 12,6% para 16%. Então, assim, percebam, lógico, né, vamos falar, mas professor, então isso, né, não é só problema no Brasil. Lógico que não é, né? Tem outras nações, outros países que enfrentaram essa queda, né, essa queda de nível geral de empregos de outra forma. Mas percebe, o mundo inteiro está nessa vibe, né, como a gente poderia falar. Nesse momento, de uma das preocupações da grande maioria, né, dos governantes é retomar, né, esses empregos, retomar a economia, retomar a capacidade produtiva. Como? Nós sabemos, né, nós sabemos não, né, os estudos nos mostram, os números nos mostram que possivelmente é a partir da vacinação em massa. Está sendo feito? Está sendo feito. Tem alguma previsão, né, de crescimento industrial de empregos? Tem. Espero que isso aconteça no segundo semestre. Mas, por enquanto, né, nós estamos caminhando em passos lentos, né, muitas vezes, mas estamos caminhando para que a gente possa entrar numa regularidade ou uma normalidade, se é, né, que isso vai ser possível. Eu até nem lembro do normal, não sei se vocês lembram como era normal, né? Porque eu estava na ação comercial com empresários e falando justamente sobre isso. Lá, né, em fevereiro, março do ano passado, se pensava, não, então vamos esperar uns 2, 3, não vou investir, não vou produzir, não vou contratar, vamos esperar 2 ou 3 meses, que daí eu já volto a tudo à normalidade, e eu vou recomeçar de novo. Veja, nós estamos já há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, né, 15 meses mais exatos aí nessa pandemia. Os nossos queridos colegas, né, muitas vezes pensavam assim, não, eu não vou, só vou voltar na faculdade quando voltar às aulas presenciais, totalmente, né? Nós estamos, não tem previsão da totalidade de tudo isso. Então, são ações, né,
que os governantes, através de suas políticas macroeconômicas, eles vão desenvolvendo cada dia. Por isso que a curto prazo, essa preocupação com o emprego mundial, né, com certeza, né, brasileiro, ou até mesmo na nossa região e na nossa cidade. Beleza? Então, vamos lá. Outra meta da política macroeconômica a curto prazo, que nós falamos, foi a inflação. Né? A inflação é uma das preocupações. O governo deve se manter estabilizado para quê? Para o nosso poder de compra, o meu, Fernando, o seu aí, que estão aí, né, do outro lado, me ouvindo e me vendo, né, que tenha uma estabilidade e a gente possa comprar o que a gente necessita, o consumo. Mas vejam como é interessante, né? Eu peguei esses dados também do IBGE, né, do ano de 2010 até o final de 2020. Então, no final de 2020, nós tivemos, né, uma porcentagem de 4,52% de inflação ao ano. Então, vejam, né, que nós já tivemos pior. Por exemplo, aqui, ó, em 2015, nós chegamos a 10,67%. Uma não, né? A maior taxa de inflação dos últimos 10 anos. Mas não dá a sensação, né, de que hoje nós não temos o poder de compra, né? Hoje está subindo tudo, não dá a sensação que hoje nós teríamos mais uma inflação muito alta? Não. Né? O porquê que lá em 2015, por exemplo, aconteceu isso? 2015 foi uma troca de governo, uma instabilidade política, tendo uma instabilidade política e econômica dentro do país, por exemplo, investidores de fora não trazem, né, empresas para cá, não geram emprego e aquele círculo virtuoso. Em 2015, não sei se vocês lembram, nós tivemos um problema climático que fez com que o nosso agronegócio diminuísse em média de 6% naquele ano. Então, foi uma série de fatores que 2015 contribuiu para que essa taxa de inflação fosse lá no alto. Então, percebam, nós estamos sofrendo hoje, logicamente, estamos numa pandemia. Nós, se você for analisar, nós crescemos em relação a 2019, em média, 0,21%, né? 0,21%, não 21%, né? 0,021%. Mas percebam que nós tivemos em 2016 maior, né? Nos anos de 2011, 2000. E por quê? Porque a inflação, nós temos tanto de demanda como de custos. Então, a inflação, ela sempre vai estar dentro dessas oscilações. O porquê disso? Porque, por exemplo, o que é a inflação de demanda? Muitas pessoas, elas vão procurando algum tipo de produto. Vamos imaginar que vocês estão procurando esse meu celular, né? Uma tela quebrada, né? Tudo sujo aqui. Mas vocês querem esse meu celular. E tem poucas unidades a serem vendidas. E nós sabemos que o consumo da população, ou a demanda da população, ela é maior do que a produção, a quantidade produzida de celular. O que acontece? Nós vamos consumindo, procurando cada vez mais. Esse produto ele vai diminuindo a quantidade. Lembra lá de lei de oferta e demanda? Quando tem pouco produto no mercado, o que acontece com o preço? Ele vai subir. Por quê? Fernando, só eu tenho esse celular agora. Todos os meus concorrentes não têm mais, porque, né, a população, ela procurou consumir esse celular. Agora só eu que tenho. Agora eu falo assim, opa, agora é hora de Fernando, né, da minha empresa, faturar um pouquinho, especular um pouquinho, né, fazer uns negócios maiores. Então, o que antes você pagava R$100, né, esse celular, agora só eu tenho. Então, eu vou inflacionar o preço desses celulares. Agora, se você quiser esse celular, em vez de você me pagar 100, eu quero que você me pague 500. Ah, eu não quer? O outro não quer. O que está acontecendo hoje
por exemplo, os nossos alimentos, né? Por que que ele está subindo cada vez mais, né? Inflacionando, né? Por quê? Porque com o dólar a 5,65, 5,70, principalmente em exportações, né? Ou seja, eu estou vendendo para fora do país, o dólar a 5,65, vamos imaginar em milhões de toneladas de soja com esse dólar. Trigo, né? Ou outros commodities, ou matérias-primas, café. Então, vamos imaginar que hoje tem cafés, né, na Europa sendo vendido pela qualidade do meu café que eu produzo aqui no Brasil, sendo vendido a R$ 200 o quilo. Imagine, né? Por tudo isso, essa questão de comercial e tudo mais. Aí vem o Superpão aqui, o Dalpozo, o Mix, e fala assim, opa, Fernando, eu quero teu café, porque é tão famoso, está na Europa. Tá, beleza, mas daí eu fico pensando, Fernando, eu penso assim, mas eu vou produzir. Eu vou deixar de ganhar por causa do dólar, que está alto, para vender para fora. E vou começar a vender aqui dentro do Brasil. Tá. Então, se o Superpão quer ter o meu café, se o Dalpozo quer ter o meu café, ele vai ter que me pagar R$ 300 o quilo. Se não quiser, eu continuo vendendo para a Europa, para os Estados Unidos, para a China. É mais ou menos isso que acontece. Eu estou dando uns exemplos esdrúxulos, muitas vezes, para entendimento, né, melhor dentro dessa questão da economia, da inflação. Por isso que muitas vezes aumenta, né, os preços, porque os produtores daqui do Brasil, eles não se sentem atraídos em vender aqui para o mercado interno. E a partir do momento que você vende para o mercado interno com o preço do dólar lá em alto, eu deixo de produzir para a Europa, então eu vou ter que ter um ressarcimento dessa diferença, ou eu vou ter que ter alguma coisa que me motive para produzir e principalmente para vender aqui no Brasil. Por isso, muitas vezes, essa instabilidade, né, de preços que acontece principalmente em alimentos. E do outro lado, nós temos a inflação de custos, ou seja, se aumenta a matéria-prima para eu produzir, lembra lá, nós falamos lá no pé de alface, lá nas alface, na concorrência perfeita, lá no primeiro trimestre, subiu o preço da semente do alface. Cara, subiu o alface, subiu o combustível, subiu a mão de obra. Eu não posso mais continuar com os R$ 2 do pé de alface. Eu tenho que repassar aos consumidores. Isso gera inflação. Então, perceba, nós temos inflação de demanda e inflação de custos. Né? Por isso, então, tem sempre essas instabilidades. E veja, né, sempre, eu já falei isso para vocês, nós temos uma inflação moderada, né, em comparação a outros tempos lá. Eu sempre falo em outros tempos, né, vocês não eram nascidos, muitos de vocês, mas no final de 89, começo de 90, as nossas o índice de inflação, hoje nós somos 4,52, né, 4,31. A previsão para 2021, que a inflação bate em média de 5,5, 5,20, mas lá em 1980 e bolinha, era em média 3.000% ao ano, ou seja, você faz 3.000% ao ano, dividido por 12, era em média quase 20% a 30% a média de inflação por mês. Por isso que os nossos pais, os nossos avós, o que eles faziam? Pegavam o dinheiro de manhã e já iam lá para o mercado, porque eles sabiam que amanhã tinha os etiquetadores, né, manualzinho, uma maquininha assim, que você etiquetava os preços diariamente. Né? O nosso poder de compra, e daí a nossa moeda, naquele tempo, eu não me engano qual que era exatamente, mas nós tínhamos cruzeiro novo, cruzeiro velho, cruzeiro real, cruzado novo, cruzado, você tinha, por exemplo, você pagava 10 mil cruzados novos, nem tinha celular, mas caderno, por exemplo. Né? Então, nossa moeda era desvalorizada. Então, ainda, né, por mais que não represente
tal, né? O nosso poder de compra está diminuindo, mas a taxa de inflação, isso em porcentagem, a nossa inflação nesse momento ainda ela é considerada uma inflação moderada. E aqui eu trouxe para vocês quais os alimentos, quais os por segmentos, né, que puxou, né, a inflação no último ano. Então, percebem que o que nós estávamos falando sobre alimentação e bebidas, principalmente por causa do negócio, principalmente pelo aumento do dólar. Então, os produtores estão mais motivados a produzir e vender para fora. E também, né, a pandemia fez com que nós, você, por mais que nós cuidássemos, né, na alimentação, mas fez com que nós nos alimentássemos mais, né, porque em casa nós sabemos como é que é, né? Você está aqui, né, no home office, vocês estão aí, se eu pedisse para vocês aí abrirem, né, a câmera, muitos de vocês estavam aí tomando um suco, espero que seja suco, ou estão jantando, ou estão comendo alguma coisa, porque faz parte, nós em casa, né, no nosso ambiente residencial, nós temos consumo mais de alimentos e bebidas, tanto que as bebidas alcoólicas, por exemplo, no começo da pandemia, nós teve, né, um consumo para lá para cima, e logicamente a inflação de demanda. Quanto mais consome, né, a produção ela não é o suficiente e faz com que aumente o número, né, aumente o preço desses produtos. Daí nós temos a habitação, pensando na inflação nessa pandemia, isso mesmo, né, Sandra? Então nós temos aqui alimentação, ele puxou um pouquinho para cima, né, a habitação também, se você for analisar, né, porque daí o povo começou também a analisar as casas, né, trocar os artigos de residência, porque nós estávamos em casa, então, né, vamos trocar de imóveis, vamos colocar alguma coisa ali, o consumo começou a aumentar. Vejam que interessante, né? O que na verdade, a inflação foi para baixo, negativo, desceu, o vestuário, né? Por quê? Porque automaticamente você em casa, né? E também não vou pedir isso para você, mas possivelmente você tá. Só eu aqui estou com um blazer, né? Estou com minha blusa e estou com calça jeans, né? Mas a gente sabe que muitos de nós, até mesmo nas nossas reuniões virtuais, nós só estamos aqui com um blazerzinho, uma camiseta e um chinelo e um pijama. Então, nós não se preocupamos com o nosso vestuário. Veja, eu não me preocupei. Imagine milhões de pessoas não se preocupando. Por isso, essa quebra, né, a inflação, ela baixou, né, esse número percentual do vestuário. Por quê? Não vou me preocupar em estar consumindo vestuário nesse momento. Ninguém está me vendo, né, como dizem, né? Então, perceba aqui, mas lógico, a comunicação, a educação, despesas pessoais, cuidados pessoais, né, saúde, a gente faz muito sentido, é verdade. Então, assim, e economia é assim, Vinícius, economia é assim. Você pensa, não, são questões como eu falei na aula passada, a macroeconomia é a economia como um todo, que você, Vinícius, Sandra, eu, Fernando, não vai influenciar. Eu chegar assim, eu não quero que suba o preço da gasolina, eu não quero que suba de certas coisas, não vai influenciar em nada. Mas o que os nossos governantes tomarem decisões, ou a pandemia que foi geralzona, aconteceu isso na tua casa, aconteceu lá em casa, é isso que é esse reflexo. Você não tem nenhum poder na macroeconomia, mas a macroeconomia ela tem um poder em cima de você. Então é isso. Então a comunicação, né, logicamente que muitas pessoas tiveram que se adaptar com a internet, muitas vezes ficou o preço lá em cima, né? A educação, veja, a saúde e cuidados pessoais, quem aí no início da pandemia lembra, né? A gente ia procurar álcool em gel, era estritamente caro, porque nós não estávamos preparados, né, para ter esse consumo de álcool em gel. Então, a partir do momento que os produtores
tinham, né, ou as farmácias tinham, logicamente que, infelizmente, né, a economia, como é um livre mercado, né, fez com que muitos se aproveitassem, né, dessa situação, né, infelizmente. Mas, né, no começo da pandemia, o álcool em gel era extremamente caro. Agora, né, lei de oferta e demanda. Isso acontece. Então, isso aqui é o cenário da inflação. Ó, é a expectativa da inflação em 2021 para chegar a 5,01%. Mas já tivemos pior, nós temos vizinhos pior, né? A evolução do PIB, que é a produção industrial. Percebam também, né, que nós, em 2020, nós tivemos um problema, um retrocesso. Faz parte, por quê? No ano de pandemia, as pessoas não puderam sair de casa, ou seja, diminui o consumo. Eu não posso trabalhar, né, na cadeia produtiva. Não trabalhando, não tem produto, não tem consumo. Lógico que isso vai baixar. Mas percebam, né, que lá em 2015, 2016, nós tivemos também, né, uma produção negativa. Vejam, lembram lá da inflação de 2015? Se reflete aqui da nossa evolução do PIB, na nossa produção industrial. Então, nós tivemos, né, nos últimos 10 anos também, os altos e baixos, nesse sentido. Mas vejam, o que acontece? 2015 e 2016, se vocês perceberam, vamos imaginar que 7% a menos. Daí começou a subir. Mas esse 1,3 nós temos que diminuir o 7, então foi para 5,5. Depois mais 1,8 positivo, daí foi para 4. Depois 1,4, foi para 3, beleza. Daí baixou menos 4,1. Né? Então, em realidade, em números, né, nós hoje estamos menos 1 ponto percentual no PIB. Qual a relação da inflação direta do PIB com relação à inflação? Que automaticamente, quando você diminui o PIB, ou seja, o que é o PIB? É a produção interna bruta de tudo que nós produzimos no país, no Brasil, durante um determinado período de tempo. Vamos imaginar que em 2020 abaixou a produção. Por quê? As fábricas fechadas, houve a pandemia. Isso quer dizer o quê? Poucas fábricas, elas estavam produzindo. Lembram da lei de oferta e demanda? Poucas fábricas produzindo, são poucos celulares sendo produzidos. Agora, eu como consumidor, se eu quero comprar um celular, eu fico à mercê dessas poucas fábricas. E essas poucas fábricas, elas aumentam o preço por oportunidade de negócio. Por isso, essa relação de PIB com a inflação. No ano de 2015 e 2016, tivemos todas aquelas situações variáveis, né, para a taxa de inflação estar lá em cima. Por quê? Porque a nossa produção industrial, ela diminuiu. E como a produção industrial, ela diminui, né, o que a gente produz aqui, isso quer dizer o quê? Que poucos produtos estavam no mercado ou estão no mercado. E esses produtos, esses poucos produtos, os produtores, eles elevam o preço. Aí que é a relação entre PIB e inflação, beleza? Então, percebo. É porque no gráfico da inflação de 2000 está alto e no PIB está alto também. A de 2010, né? É que 2010, se não me engano, foi o primeiro governo Dilma, se não me engano, foi a transição. E sempre quando tem uma mudança de governo, por mais que seja do mesmo lado, há uma inconstância no mercado, sabe? E também, em 2010, foi o reflexo da bolha imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, né? Se vocês já assistiram aquele filme A Grande Aposta? Se não assistiram, assistam. Vocês verificarão como é que foi aquela bolha imobiliária em 2008. Né? O que aconteceu? Foi em 2008, mas que isso influenciou o mundo em 2010 e influenciou o Brasil em 2010. Então, essa troca de governo, essa inconstância política, essa bolha de mercado que aconteceu, imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos, tudo tem um reflexo.
tá? Como até ontem eu estava falando, né, quem gosta de futebol aí, você se conhece um time chamado Cruzeiro aqui no Brasil. Se você puxar lá, o Cruzeiro, de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ganhou tudo. 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 Foi feito investimento, foi feito tudo. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Estourou essa bolha financeira desse time do Cruzeiro. Porque foi feito, os anos anteriores, foi tipo uns investimentos meio que mandrakes. E lembro que eu já falei para vocês que em economia não tem almoço grátis. Alguém vai pagar por aquilo, né? E a mesma coisa nessa questão aí de 2010, né? Nós pagamos por uma bolha imobiliária que aconteceu lá nos Estados Unidos. Como? Nós pagamos o mundo inteiro na crise de 29, que também começou nos Estados Unidos. Então, assim, vejam, né, essa questão de globalização, como ela interfere nas relações comerciais e nos números de cada país, tá? Então, por isso que tem essas inconstâncias. Então, só para finalizar aqui no PIB, né, essa questão de 2020, se você for fazer as contas ali, vai dar mais ou menos um negativo de menos 1 ponto alguma coisa, né? Só que a previsão, né, para a gente aí no começo, para 2021, que a gente tem um aumento de 2 pontos percentuais no PIB, positivo. Né? Então, assim, por quê? Porque automaticamente a vacina ela vai fazer efeito, as pessoas vão começando a ter produtividade, então uma coisa ela vai puxar a outra, tá? E, né, a questão da transformação digital também, o progresso tecnológico, faz parte do nosso dia a dia, não tem como nós não escaparmos disso, né? E agora eu vou falar um pouco mais sobre a inflação. Para vocês já falei mais, né? Então aqui eu vou passar o que é inflação, né? Que é o aumento médio dos preços de um conjunto de produtos e serviços durante um período. Ah, subiu somente o arroz. Isso não quer dizer que isso aqui tem inflação, porque pode ser que foi um probleminha ali no produto o arroz. Ou seja, choveu demais, choveu de menos, né? Teve uma praga na produção de arroz. Então, assim, a gente tem que analisar. Mas a partir do momento que o arroz, o feijão, a carne moída, né, o combustível, aí começa a subir, né, já começa a ter, né, um aumento dessa inflação, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem bem curiosa, que é, na verdade, né, o nosso poder de compra, né, a inflação, ela tende, né, a fazer com que isso aconteça, né, e junto com a inflação, logicamente, tem outras situações variáveis no Brasil, a questão de políticas de preço, a questão de cambial, né, então, mas lá em 1995, quando começou o Plano Real, porque até então nós estávamos no Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Cruzeiro, né, nós tínhamos, e a partir do governo do Itamar Franco, onde o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi o próximo presidente daquele ano, daquela época. Então, a partir do momento que foi se instalado, né, o Plano Real no Brasil, veja, né, nós nos R$100, nós, em 1995, nós fazíamos um lanche, né, de casa, né, com um carrinho cheio de comida, né? Em 2005, nós fazíamos meio carrinho, né? 2020, nós uma cestinha, e possivelmente agora uma sacolinha, né? Então, vejam essa nossa progressão, né, da nossa inflação em relação ao nosso dinheiro, né? Nosso poder de compra, então, cada vez mais diminuindo, né? E lembrando sempre, né, uma das preocupações é essas situações, né, políticas macroeconômicas a curto prazo, a inflação e a geração de empregos. Como eu falei, né, nós temos a inflação moderada, quando os aumentos de preço são pequenos, e a hiperinflação, que nós tivemos em 1989, 90, onde o poder aquisitivo faz com que pessoas abandonem aquela moeda. O que está acontecendo hoje na Venezuela?
E a Venezuela, no ano de 2020, o nosso vizinho aqui, né, ele fechou a taxa de inflação em 3.000%. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer o quê? Que eu preciso de 9 milhões e 500 mil bolívares para comprar 1 quilo de carne. Então, isso, né, todo esse dinheiro para comprar 1 quilo de carne. Porque essa moeda, bolívar, está desvalorizada perante todas as outras moedas mundiais, principalmente pelo dólar. O que, por exemplo, essa imagem, se eu mostrasse para vocês, os pais de vocês, né, os avós de vocês, que a gente precisaria desses número de dinheiro para comprar 1 quilo de carne em 1989, em 1990, era o que nós estávamos passando. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas daí você veja um outro, né? A Argentina, a tendência, né, que ela atinja, né, a inflação. Então, veja, nós temos uma hiperinflação, que é a Venezuela, nós temos uma inflação alta, né, que é a Argentina, 40 pontos percentuais anuais, enquanto nós estamos numa taxa percentual em 4,52. Né? Então, a Argentina também, né, há 2, 3 anos atrás, deu um calote, né, quebrou, então ela está economicamente se refazendo. Né? Então, veja, tem, né, vizinhos nossos piores em números, em porcentagem. Talvez no dia a dia nós não conseguimos visualizar essa importância desses números aqui. Lógico que é uma preocupação, como eu bem mencionei no início da aula, preocupação a curto prazo, né, essas situações. Aqui também eu trouxe um pouquinho mais, né, as questões da inflação desde ali. Em 95 deu esse pico aqui de até 23%, 22%. Por quê? Porque foi uma mudança de plano real, né, estava começando, então também tem essa instabilidade. 2002 aqui, pessoal, foi a troca do governo Fernando Henrique Cardoso, na época, para o primeiro governo Lula. Então, perceba, quando tem trocas, principalmente de políticos, né? Trocas de poderes, na verdade, tem essa inconstância, porque o mercado em si, né, fica receoso. Como é que será o Lula? Como é que era o Fernando Henrique Cardoso? Como é que vai ser a Dilma? Como é que foi o Michel Temer? Como é que vai ser o Bolsonaro? Como é que foi o Bolsonaro? Daqui um ano, né, 1 ano e meio, nós vamos ter eleição de novo. Quem vai estar nesse cenário? Então, se investidores de fora, que é um dos agregados macroeconômicos que nós vimos na aula passada, ficou, opa, eu tenho meus pila aqui no bolso, eu vou deixar aqui, porque lá no Brasil a coisa não está tão... Então, vou esperar 1 ano de governo, né, para ver o que vai acontecer, daí as coisas vão voltando ao seu à normalidade, né? Como eu bem mencionei, né, que eu vou passar rapidamente, que eu já falei, né, sobre inflação de demanda e inflação de custos para vocês, né, inflação de demanda, porque muitas pessoas estão procurando alguma coisa, né, e como que eu combato, né, a inflação de demanda, ou seja, como que eu vou fazer para a população não consumir ou diminuir o seu consumo? Eu tenho que fazer com que esse povo aí não consuma, para não dar inflação de demanda. Uma das primeiras coisas, diminua o crédito da população, né? Porque nós, não sei vocês, mas se aumentar o meu limite do cartão de crédito, meu Deus do céu, a gente se sente rico, a gente se sente poderoso. Tem limite. Isso quer dizer o quê? Aumentou o meu crédito, vai aumentar o consumo meu, imagine, de milhões de pessoas. Então, uma das preocupações é a diminuição de crédito da população. Segundo, aumento da taxa de juros. Porque diminuindo o crédito da população e aumentando a taxa de juros, isso quer dizer que fica mais caro eu consumir.
tá? Então, isso, ele fica mais caro para que eu possa consumir. Então, freia o consumo da população. Terceiro, aumenta impostos, tá? Aumenta impostos. Então, diminui o crédito da população, aumenta a taxa de juros e aumenta os impostos. Porque aumentando os impostos, indiretamente, vai aumentar o preço final de um produto, tá? E eu trouxe aqui para vocês, é uma curiosidade, não sei se vocês têm ou já viram. Aqui eu trouxe um print de uma tela de um site que se chama impostômetro.com.br. E eu trouxe para vocês, se vocês perceberem aqui, do dia 1º de abril do ano de 2020, ou seja, do ano passado, tá? E esse impostômetro, ele mostra em tempo real o quanto que o país arrecadou de impostos até aquele segundo. Então, vamos lá. Lá no ano passado, em abril, tinha 530 bilhões, né, em todos esses aqui. Mas vamos imaginar aqui, 530 bilhões de reais no mês de abril do ano passado que foi arrecadado. Imagine quantos que tem agora. Eu tirei um print da tela do impostômetro.com ontem. Então, o ano passado estava 530 bilhões no mês de abril, e na mesma época, né, ontem, né, tem um mês de diferença, mas também não tem uma diferença de dias. Vejam quanto que estava ontem, 530 bilhões ano passado, 874 bilhões no dia de ontem. Então, veja, de um ano para o outro, no mesmo período, houve um aumento de tributos pagos no Brasil de 300 e poucos bilhões de reais. E agora eu vou provocar vocês, guardem esse número, 874 bilhões de reais ontem de impostos foram arrecadados no Brasil. Deixa só por curiosidade, eu vou colocar aqui, nesse instante. Isso aqui, se vocês quiserem, né, fiquem à vontade. Associação do Comercial de São Paulo. Olha, estão vendo aí? Ele muda instantaneamente. Então, o que antes era 874 bilhões ontem, veja, em um dia, nós estamos quase batendo 10 bilhões de reais que nós arrecadamos de um dia para o outro. E se vocês quiserem depois dar uma navegadinha, perceba o que está mudando, e aqui tem aqui, ó, com esse dinheiro você compraria 28 milhões de carros Fiat Mobi. Se você quiser ali, tem aqui do Brasil, mas se você quiser do estado do Paraná, se você quiser de Guarapuava e assim por diante. Então, percebam, né? É uma das questões, né, das estratégias, deixa eu voltar aqui agora, das estratégias para quê? Para que a população ela deixe de consumir esse aumento de impostos. 2012, 2013, só para vocês terem uma ideia, a gente batia R$1 trilhão em setembro daquele ano. Hoje, 883 bilhões, né, agora, creio que na metade do mês de do mês de maio, aí a gente vai bater a casa de R$1 trilhão arrecadado, né, por meio dos impostos, tá? Daí nós temos a inflação de custos, né, que a gente já falou isso também. E como que eu combato a inflação de custos, pessoal? Eu combato com investir em tecnologia, porque o que a gente sempre fala, né? Você investir em tecnologia, você tem a tua produtividade, ela aumenta e se torna um pouco mais barato para que eu possa produzir. E investimentos em infraestrutura. O porquê investimentos em infraestrutura? Porque você automaticamente, o governo investir em portos, em estradas, em ferrovias, em aeroportos,
em comunicação, em energia, você gera emprego. Né? Todo mundo trabalhando, isso quer dizer que todo mundo tem renda, a produção ela vai devendo para um pouco, quase a gente chega no pleno emprego. O que é o pleno emprego? Né? É quando todos os fatores de produção estão sendo usados naquele momento. Lembram lá os fatores de produção, né? Naturais, recursos humanos, capital, recurso tecnológico e capacidade empresarial. Então, a partir do momento que nós temos um investimento por parte do governo em infraestrutura de obras, isso gera-se a economia. O porquê disso? Se vocês puxarem um pouco, né, vocês devem ter estudado, mas teve a crise de 1929 e teve um tal de New Deal, que foi através do Keynes, um economista, um novo dia. O presidente Roosevelt, né, junto com o Keynes, pensaram, né, como nós vamos resolver essa crise de 1929, que foi uma crise de produção. Por que produção? Porque automaticamente nem agora. Se não tivesse a pandemia e se diminuiu o nosso consumo, meu dinheiro e o teu, eu não tenho dinheiro para comprar carros, então, mas a indústria está com cadeia produtiva lá em cima de carros. Automaticamente a indústria tem carros, daí tem estoque não vende, não vendendo tem que demitir, demitindo não produz mais, você não paga fornecedor e aquilo vira uma bola, né? O que aconteceu lá em 29. E o que eles desenvolveram dentro desse New Deal? Investimento em infraestrutura. Por isso que na década de 30, 40, foi ferrovias, aeroportos, rodovias, portos nos Estados Unidos, a revelia. Por quê? Porque isso gera emprego, isso faz com que a economia ela gire. O que acontece no Brasil hoje? Né? Em alguns pontos você tem infraestrutura, mas, por exemplo, em outros, vamos imaginar dentro do agronegócio. Hoje, 80% do nosso agronegócio, ele vai para fora do país, por meio, muitas vezes, de portos, né? Através dos nossos navios. Mas, vamos imaginar, e aí possivelmente, vocês já viram notícias sobre isso. Tem caminhões que ficam em média de 15 dias ali de Goiás até o porto de São Luís do Maranhão, porque tem aquelas estradas, ou tinham as estradas esburacadas ou até mesmo sem pavimentação no barro. Então, muitas vezes, você tem um poder de produção alto, que nós hoje somos o segundo maior exportador e produtor de grãos do mundo, mas o nosso escoamento, o caminhão fica 15 dias. Né? Quem é aqui da região de Pitanga, né, principalmente a Coamo, Campo Mourão, se você ir atrás, né, ou vir atrás de um caminhão de soja, se você tivesse um baldinho, né, pelo desperdício que ele vem, que é tanto buraco, às vezes ondulações, que a carga se mexe e automaticamente o desperdício de soja vem pelas estradas. Esse desperdício, mas são grãozinhos, professor. Mas imagine todas as estradas, né, que nós temos. Né? Então, isso faz parte de nós controlarmos todas as situações de inflação. Ou seja, meus queridos, resumindo, nós sempre temos que fazer mais, trabalhar mais com menos, ou seja, nós temos que ser extremamente eficientes no que nós fazemos, porque os recursos eles estão cada vez mais baixos e a nossa produção ela tem que ser sempre mais alta. Ufa! Isso aí, meus queridos. Alguma pergunta, alguma coisa?